Paz do Senhor, igreja. Como estão todos em casa, nesse dia de frio? Como estão passando por esse momento de quarentena aí que continua, né? Mas se Deus quiser, logo, logo vai passar. Hoje temos um pouquinho mais de gente aqui na igreja, compartilhando e vivendo esse presente que Deus nos dá todos os dias de estarmos juntos. Eu trouxe a palavra hoje em 1 Coríntios 12, de 21 ao 26, que representa muito o que nós passamos ontem aqui na igreja, nessa obra, tá? Então, aos pouquinhos a gente está conseguindo fazer aqui e logo logo vai estar pronto, vai estar um templo maravilhoso. E diz assim: não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que as parecem ser mais fracos são os necessários. E os que nos parecem menos dignos no corpo, a esse damos muito maior honra. Também os que em nós não somos decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha. Para que não haja divisão no corpo, pelo contrário, coopere os membros com igual cuidado, em favor uns dos outros, de maneira que, se um membro sofre, todos sofrem com ele, e se um deles é honrado, com ele todos regozijam. Esse versículo aqui, se a gente trouxer ele para o que aconteceu ontem aqui na igreja, eu fiquei assim, muito feliz em ver, por exemplo, o Gustavo, ver o Maurício, ver todas as pessoas que estiveram aqui agindo, de repente algumas que estiveram fora, que chegaram a falar assim, não vou poder estar na igreja ajudando, mas ajudaram de alguma forma, sim, ajudaram orando por nós todos os dias. Mostra que nós somos um corpo, nós temos que todos estarmos juntos e fazer cada um a sua parte. Se você não sabe, por exemplo, não sabe passar nessa corrida, por exemplo, aquilo que nem aconteceu ontem na igreja, venham, por que não tentar? Muitas vezes, até o pastor falou hoje, falou assim, vocês são profissionais. Eu falei, não, nós não somos profissionais. Nós tentamos e procuramos entender o que está à nossa volta e a nossa necessidade. Então, se a igreja tem uma necessidade de passar umas corridas, a gente aprende, corre, estuda, procura na internet. E a gente tem um prazer, eu pelo menos tenho um prazer de passar todo o meu conhecimento ao próximo. E assim como a Bíblia Deus deixou a Bíblia para a gente com todo esse conhecimento, para que nós podemos aprender cada dia. Então, por exemplo, o Gustavo ontem, ele chegou aqui, mas eu não sei fazer nada, não sei pintar, não sei fazer nada. Não, Gustavo, se você fizer essa parede aqui for lixando, tal, eu fiquei surpreso, que começou do começo até o fim e teve o dia inteiro aqui. Parabéns para ele, ele é um garoto de Deus realmente, que eu tenho certeza que terá um grande futuro. Vamos orar e daqui a pouco seremos o louvor. Hoje temos a Nicole, a Bruna, a Cíntia, que está ali escondidinha, mas eu vou trazer ela também. Então, aqui que vai ter um belo louvor. Pai, quero agradecer, Senhor, pela Tua palavra que Tu nos deu todos os dias, todo o conhecimento, todo o ensinamento, que ela seja de grande engrandecimento para todos nós. Deus, agradeço todos os dias por estar com todos os irmãos. Peço, Deus, que nos proteja nas suas casas, que afaste deles todos os males. Agradeço, Senhor, por estar contigo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, as meninas. Glória a Deus. Glória a Deus. Aqui. Opa. A paz do Senhor, irmão. Senhor. Salvação é de
Essas três quando se unem, hein? Não é fácil, hein? Belo louvor, um louvor para nós glorificarmos a Deus todos os dias com esse amor que Deus nos deu. Vamos chamar o pastor Clenaldo. Ele fica balançando a cabeça, mas é o nosso pastor, sim, com certeza. Deus permite ele trazer a palavra para nós todos os dias. Vamos orar por ele. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer, Senhor, por mais esse momento de permitir que o pastor Clenaldo, o irmão Clenaldo, traga a palavra que tu colocasse no coração dele para nós hoje, Senhor. Dê conhecimento, dê esclarecimento, entendimento, para que ele venha nos ensinar o grande conhecimento que o Senhor nos deu. Obrigado, Senhor, proteja, em nome de Jesus, amém. Amém. Vontade. Amém. Boa noite, a paz do Senhor. Quero agradecer de novo, mais uma vez, agradecer a Deus pela presença de todos vocês aqui na live e também, aproveitando o gancho aqui do Germano, eu quero agradecer também a presença do próprio Germano, filha dele, a Nicole, que está aqui, hoje está visitando o Nil, a Cíntia, o Vitor, a Isabelle, a Márcia, a Bruna, a dona Cristina, esposa do nosso ilustríssimo pastor José Aparecido, que também está aqui, e mais duas preciosas crianças, né, que é a Ana Júlia e a Ana Helena. Amém? Esqueci de alguém? Acho que não, né? E todos vocês que estão aqui assistindo agora, que Deus possa abençoar a vida de vocês. O tema da mensagem dessa noite é quebrando paradigmas. Está lá no livro de João, capítulo 3. Quem tiver com Bíblia aí, enquanto eu vou fazer a leitura, vocês vão abrindo a palavra de Deus para a gente poder compartilhar. Você que é cristão, você que não é cristão, você que já entregou sua vida para Jesus, você que ainda não entregou sua vida para Jesus, mas você tem uma Bíblia aí na tua casa, compartilha junto comigo, leia junto comigo, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar com você nessa noite, assim como ele falou comigo, assim como ele continua falando na nossa geração, no nosso tempo. Nós estamos aqui na Igreja Batista Palavra da Vida. Para quem não conhece e sempre assiste às nossas lives, a nossa igreja fica em Parelheiros, extremo sul da capital, e nessa noite inclusive está muito frio aqui. Ontem e hoje está fazendo um frio violento, mas a palavra de Deus ela nos aquece. A palavra de Deus é que nos impulsiona e a palavra de Deus é que nos faz estar aqui. Quando voltarem as atividades presenciais, eu quero aproveitar aqui e convidar todos vocês que estão assistindo, né? Vocês visitantes. Eu sei que tem gente que está muito longe, que assiste de vez em quando. Eu tenho um parente que está no Japão. Eu sei que tem parentes que estão no norte e nordeste desse país. Tem pessoas que estão aqui próximas. Todos vocês estão convidados a fazerem presença aqui conosco quando voltar, e a gente torce e ora a Deus para que volte tudo à normalidade. Amém? João capítulo 3 diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer,
ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Amém? Essa passagem, muito conhecidíssima por todos nós, relata um encontro de Jesus com Nicodemos. Afinal de contas, quem era Nicodemos? A gente vai falar um pouquinho sobre esse cidadão aqui, quem ele era. Mas falando do tema da mensagem, que é quebrando paradigmas, o ser humano ele gosta de viver modelos, de viver regras, de viver conceitos. E muitas vezes nós não abrimos mão de algumas coisas que nós aprendemos desde a nossa infância. Nós não abrimos mão dos nossos pensamentos, da forma como nós formamos nossas opiniões. Nós não abrimos mão muitas vezes porque, principalmente na religião, algumas pessoas tiveram criação católica, espírita, não importa, evangélica, e dentre a nossa criação nós criamos paradigmas, nós criamos regras, criamos modelos, e quando alguém vem trazer algo novo para nós não aceitamos, porque nós já temos aquilo formado em nós. É muito comum quando, por exemplo, a gente vai pregar a palavra de Deus, vai falar do amor de Deus, da Bíblia, para algumas pessoas, e elas têm certos pensamentos até em relação a textos bíblicos, e elas não abrem a mente para tentar entender aquilo de uma forma um pouco diferenciada. Então, nesse texto aqui, ou nesse contexto, é um encontro que nós lemos entre Jesus e Nicodemos. Nicodemos era judeu, o texto está dizendo isso, né? Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. A nação judaica é uma nação que foi formada há muito tempo atrás, muito antes de Jesus aqui. A nação judaica, o povo judeu já existia, é um povo que teve uma passagem conhecida talvez depois dos exílios, dos cativeiros que a Bíblia menciona, e um dos cativeiros mais comuns que começa a falar um pouco sobre esse povo foi a partir do exílio babilônico, e por causa da desobediência a Deus, o povo começou então a desobedecer a Deus, e por causa da desobediência foram levados cativos para outras terras, outras regiões, e ali se formaram então pequenas tribos, pequenas comunidades depois desse exílio. O reino de Deus era dividido entre dois reinos, o reino do norte e o reino do sul. E dentre um desses dois reinos é que surgiu então essa descendência. E essa descendência de judeus, ela se espalhou por todo o mundo. Ela vem se espalhando até os dias de hoje. Por que o texto diz que ele era fariseu? Porque os fariseus eram um grupo de devotos do Antigo Testamento também. Era um grupo de devotos da Torá. E para você que não conhece ainda um pouco da palavra de Deus, a Torá, ela fala dos 5 primeiros livros da Bíblia. Os 5 primeiros capítulos é conhecido entre os judeus como a Torá. E é esse livro que eles seguem. Então, esse livro seguiam por essa tradição por causa das leis orais. O que eram leis orais? Eram leis que eram passadas de geração em geração. No tempo de Jesus, se a gente pegar aqui no Novo Testamento, Jesus ele pregava em algumas sinagogas. E essas sinagogas, algumas delas, ou a grande parte das sinagogas, eram templos construídos pelos fariseus também, pelos judeus, né? E muitos deles eram fariseus. Então a palavra fariseu, ela vem de um significado que também tem muito sentido com a palavra
santo que é separado. O fariseu, ele era um povo separado. Era uma religião que pregava somente para a comunidade de Israel. Então o farisaísmo judaico, ele era uma religião que era pregada por um grupo fechado, que tinham conceitos fechados. Lembra que eu falei de quebra de paradigma? Então eles tinham ideias a respeito do Antigo Testamento, e que se alguém viesse falar alguma coisa para eles, eles não aceitavam. Eles não queriam um entendimento diferente daqueles, e tudo bem. É uma forma de nós que pregamos, todos nós que temos a nossa religião, você que tem a sua religião, você tem um princípio a seguir, você tem um modelo, você tem uma norma, você tem uma conduta. E é o que acontecia com Nicodemos. Nicodemos, por ser um fariseu, por ser um judeu, por ser um homem da sinagoga, por ser um homem importante, inclusive, porque o texto diz aqui no versículo 1 do capítulo 3 que ele era um dos principais dos judeus. E o que é ser um dos principais dos judeus? Ele era um homem que tinha conhecimento. É um homem que conhecia tudo a respeito da religião a qual ele servia. Ele conhecia tudo sobre a Torá, ele conhecia tudo sobre os ensinos das Escrituras do Antigo Testamento. Então veja que Nicodemos era uma pessoa culta. Em alguns textos também, inclusive, a gente tem um entendimento que ele era uma pessoa que tinha uma vida financeira muito boa também. Então ele tinha conhecimento de tudo aquilo que era ligado à religião. Em alguns textos paralelos que eu li, fala que Nicodemos ele era responsável pelos concílios que haviam naquela época por conta da religião, por conta do judaísmo. Então, o que eram esses concílios? Eram algumas mudanças, algumas normas, algumas leis que se dava de interpretação para a religião, e aquilo se tornava uma norma. Então, o concílio era isso, eles decidiam algumas coisas, e o que eles decidiam era o que prevalecia. Então, percebam quanta bagagem tinha esse Nicodemos, quanto conhecimento que ele tinha. E era uma pessoa de muito entendimento espiritual, podemos dizer até. Só que Nicodemos estava se encontrando neste momento com Jesus. Versículo 2 diz que ele foi de noite procurar Jesus. A tradução aqui diz foi ter com Jesus. Quando a Bíblia fala foi ter com Jesus, é porque ele foi procurar Jesus. E nós sabemos que Jesus ele veio para trazer as boas novas. Jesus ele veio para trazer boas novas de salvação. Jesus ele veio para trazer um ensino novo. Jesus ele veio para judeu, ele veio para cristão, que hoje são os cristãos que seguem a Cristo, mas ele veio para todos, ele veio para a humanidade, ele veio mostrar a respeito de um novo reino. Ele veio falar de uma coisa que todo mundo já sabia, só que de uma forma diferente. Jesus, então, ele veio... Na verdade, o Antigo Testamento, todos nós sabemos, ele é uma preparação para o Novo Testamento. E quando Jesus veio dizer o seguinte para nós. Ele veio falar assim, olha, tudo aquilo que vocês aprenderam no Antigo Testamento é válido, só que agora eu vou trazer algo novo para a tua vida. E é isso que Jesus traz para nós. Jesus ele traz algo novo, ele traz mudança. Jesus ele traz quebra de paradigma, que é o tema dessa mensagem. Jesus ele traz coisas que muitas vezes a gente por anos tem conceitos formados, opiniões formadas, e que é difícil de você mudar aquilo. Eu sei disso, porque todas as pessoas que se convertem ao cristianismo, muitas vezes veio de uma religião que tinham duras penas ali, que de repente viram que em Jesus não precisa mais disso. Então, nós precisamos ficar atento às coisas novas. Jesus é novidade de vida. Jesus é mudança de vida. Só que não era
era qualquer pessoa que poderia convencer a Nicodemos. Assim você, como está assistindo essa live nessa noite, talvez pode ser que você esteja me ouvindo e falando assim, não adianta você querer falar o que você está dizendo aí, porque você não vai mudar minha forma de pensar. Tudo bem, amém. Mas eu quero dizer para você que quando nós somos tocados por Deus para fazer algo novo, nós fazemos. Nicodemos foi tocado por Deus para fazer algo diferente. Nicodemos foi tocado pelo Espírito Santo de Deus para que ele entendesse a mensagem das boas novas que Jesus tinha para aquele momento, para aquela situação. Eu não sei qual é o motivo pelo qual Nicodemos foi procurar Jesus. Primeiro, porque ele foi à noite. Vocês já pararam para pensar? Que situação estranha. Jesus ele andava por toda a região da Judéia, por toda aquela região de Jerusalém, era muito conhecidíssimo, fez muitos milagres, muitas coisas ele fez ali naquela região, mas Nicodemos foi procurar Jesus à noite porque ele não queria ser percebido pelos seus. Ele não queria ser percebido pelos fariseus que estavam com ele, porque os fariseus com certeza iriam falar alguma coisa para Nicodemos. Algo do tipo, olha, por que você está seguindo esse Jesus? Esse Jesus aí talvez não tenha nada de bom para a nossa religião. Talvez alguém deva ter falado para Nicodemos que se você for buscar a Jesus, talvez a gente vai acabar com as sinagogas, a gente vai acabar com o concílio, vai acabar com o judaísmo, vai acabar com tudo aquilo que nós criamos, todos os nossos conceitos. Mas muitas pessoas acabam quebrando esses paradigmas porque tem pessoas, e nos nossos tempos, pessoas com características parecidas com a de Nicodemos, que elas buscaram a Jesus, elas ficaram com Jesus, e elas estão com Jesus até hoje. Primeiro ele chama, Jesus de Rabi. Versículo 2, foi ter com Jesus e disse, Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. Vocês perceberam que Nicodemos, quando ele foi procurar Jesus, ele já entendeu que Jesus era Deus. Porque ele já está procurando Jesus, ele já está afirmando, ele não está perguntando. Ele está dizendo aqui, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, e que ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então ele já está afirmando que Jesus é Deus. Ele já está afirmando que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus tem a palavra da vida, que Jesus tem algo novo para ele. Ele sabe disso. Ele reconhece o senhorio de Jesus e eu quero dizer para você também que você deve reconhecer o senhorio de Jesus na sua vida. Se você ainda não conhece, que você possa ter a oportunidade a partir dessa noite de entender. E olha que Nicodemos viu e entendeu porque ele viu alguns sinais que Jesus operava e operou e opera até hoje, algumas curas, algumas maravilhas que Jesus fez. Mas Nicodemos ainda precisava ver algo muito mais profundo do que simplesmente falar que Jesus era Filho de Deus. Mesmo assim, Nicodemos, entendendo o senhorio de Cristo, sabendo que Jesus é o Senhor dos senhores, sabendo que Jesus só que Jesus fala algo que surpreende Nicodemos naquela noite. Jesus fala que Nicodemos, se ele quisesse realmente saber da verdade, ele teria que nascer de novo. Se ele quisesse conhecer a verdade, ele teria que nascer de novo. E aqui o versículo diz, no versículo 3, se você puder acompanhar, Jesus está falando para ele. A isto respondeu Jesus, em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Isso criou um parafuso na cabeça de Nicodemos. Nicodemos perguntou no versículo 4, como pode um homem nascer de novo sendo velho?
Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? E aí Jesus responde no versículo 5: em verdade te digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Sabe o que é nascer de novo? Você que está acompanhando essa live talvez esteja pensando assim, mas o que é esse negócio de nascer de novo? Nascer de novo é quando você deixa o Espírito Santo de Deus invadir a tua vida, o teu ser, a tua pessoa, os teus pensamentos, a tua forma de pensar, os teus conceitos formados, tudo aquilo que você pensava antes de um jeito e agora você vai ter que pensar de um jeito totalmente diferente, porque Jesus está trazendo algo novo para você. E quando você aceita isso, você entende que vem da parte de Deus, automaticamente você está deixando o Espírito Santo tomar conta da tua vida. E quando você deixa o Espírito Santo tomar conta da tua vida, você renasce, você nasce de novo. Era isso que Jesus estava tentando explicar para Nicodemos, e Nicodemos não estava entendendo. Nicodemos estava entendendo que tinha que morrer, que tinha que viver de novo, não. E Jesus estava explicando para ele: olha, deixa o meu Espírito Santo entrar na sua vida, deixa o Espírito Santo entrar no teu coração, deixa que o Espírito Santo mover os teus sentimentos. Deixa o Espírito Santo falar com você, deixa o Espírito Santo mudar a sua personalidade, a sua forma de pensar, deixa o Espírito Santo agir, deixa o Espírito Santo fluir de dentro de você. Era isso que Jesus estava tentando explicar. E aí eu olhando para Nicodemos, eu fiquei pensando o seguinte: mas ele não era um homem de conhecimento? Pastor, um homem de conhecimento não é tão importante assim para Deus? Às vezes vocês falam assim: nossa, mas aquela pessoa conhece demais a palavra de Deus, né? Você olha para um homem, olha para uma mulher, olha para uma pessoa que começa a folhear ali a Bíblia e fala: nossa, essa pessoa tem conhecimento. Será que é isso que Deus está buscando em nós? Somente o conhecimento? É bom o conhecimento, é muito bom o conhecimento, mas será que só isso é o suficiente para Deus? Porque a gente olhando para Nicodemos tinha muito conhecimento para ser líder de uma sinagoga judaica, tinha muito conhecimento, mas não era importante para Deus, porque Deus está falando para ele: olha, precisa morrer e nascer de novo, precisa deixar o Espírito Santo entrar na sua vida. Ele era líder, mas só ser líder não é importante para Deus. Às vezes nós assumimos papéis de liderança, ou seja na empresa, ou seja na igreja, mas só ser líder não é importante para Deus. Às vezes conhecimento também do mundo pode ser importante para Deus? Não. Posso conhecer de tudo nesse mundo, né? Posso fazer vários cursos, várias faculdades, né? Eu posso ter uma bagagem, e olha, falando de coração, é muito bom mesmo. Não estou dizendo para você que você não deve ter conhecimento, não é isso. O que eu estou dizendo para você é que isso não é o suficiente para conquistar o coração de Deus. E ele era descendente de judeu, Nicodemos. Mas será que ser um descendente de judeu é importante para Deus? O meu sangue que corre ali na veia, por ser um povo que já veio lá da tribo de Israel, será que é importante para Deus? Deus vai dar mais atenção? O que eu quero dizer para você nessa noite é que as boas novas do Evangelho veio para colocar todos nós no mesmo pé de igualdade. Aqui não existe bom melhor que ninguém, não existe o que conhece mais de Bíblia, não existe o que prega melhor, não existe o que canta melhor. Eu estava até brincando aqui com o pessoal agora há pouco, né? Que às vezes você vai olhar nas nossas lives, você vai ver o nosso pastor cantando, e aí, ó, fazendo um parênteses, ele canta, mas ele prega muito, viu? Mas cantar, gente, não sei não, mas tudo bem, deixa para lá. Mas o que eu quero dizer para vocês, que isso não é importante para Deus, eu cantar bonito. O que é importante para Deus é que você está cantando, se aquilo está fluindo
do coração, do fundo do seu coração. Isso sim é importante para Deus. Às vezes pode estar até meio fora de tom, não tem problema. Como é que está o seu coração? É para o Senhor? Está fazendo aquilo para Deus? Deus vai receber, Ele vai ouvir, Ele vai te responder, porque Ele conhece o nosso coração. Então as boas novas do Evangelho e a boa notícia que eu tenho para você nessa noite é que a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Então, se você quer ser um cristão, se você já é um cristão, que você saiba que todos nós aqui somos todos iguais. Não existe o maior, não existe o líder da sinagoga, não existe o rabi, não existe o mestre, porque o Nicodemos, ele era um mestre, tá? Jesus falou para ele, nós vamos ver aqui daqui a pouco. Então Deus, Ele conhece o nosso coração. Ele conhece o seu coração. Ele sabe se você é nascido do Espírito ou se você é nascido da carne. Talvez você esteja perguntando, mas o que é esse negócio de nascido da carne e nascido do Espírito? Que negócio é esse? Né? Você que está ouvindo a gente aí, tem um livro na Bíblia, um pouquinho mais para frente, nós conhecemos muito bem aqui, mas é mais para você, se você puder ler na tua casa, está lá em Gálatas capítulo 5, de 16 a 25. Eu vou ler para você, só para você que não conhece as Escrituras, para você que não conhece a Bíblia, só para você entender o que Jesus estava tentando dizer para Nicodemos, porque Nicodemos falou assim, peraí, primeiro tinha que morrer e nascer, agora você está dizendo de água e de Espírito. Agora a Bíblia está dizendo, né, que aqui, ó, versículo, está dizendo assim, ó, versículo 5 de João ainda, diz que em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Complicou, né? Nascer da água e do Espírito. Que negócio é esse, pastor José Aparecido? Né? Para quem nunca leu a Bíblia e agora está ouvindo isso falar nascer da água e do Espírito, vai ficar em parafuso. Então, o que é nascido da carne? Porque também o texto está dizendo um pouquinho mais adiante, né? No versículo 6, o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. E aí eu vou falar para vocês o que é nascido da carne. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Então Gálatas está dizendo assim, ó, a carne quer uma coisa, o Espírito quer outra. Aí eu vou falar para você o que a carne quer. Mas ele está dizendo aqui o que o Espírito, quando nós somos guiados pelo Espírito, quais são essas obras, quais são essas, o que aparece na vida de uma pessoa transformada. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. E aí ele vai falar agora das obras da carne. As obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Falou da carne. E o Espírito? Aí ele continua, mas o fruto do Espírito é, olha o que Jesus veio pregar: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se eu falei alguma coisa aqui que você não entendeu,
Eu vou pedir para você procurar o pastor José Aparecido, que ele explica numa outra live para vocês, tá bom? Senão nós vamos ficar aqui muito tempo. Vamos voltar lá para o texto de João capítulo 3, para a gente entender aqui, dar uma finalizada nesse encontro de Jesus com Nicodemos. Dá uma olhada em João capítulo 3, no versículo 10. Depois que Jesus explicou tudo para ele, olha aqui o que Jesus fala para ele no versículo 10. Tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Gente, que paulada. Veja bem, isso é um homem conhecido, um homem culto, um homem líder da sinagoga, um homem que conhecia a Torá, conhecia o Antigo Testamento, conhecia a Bíblia, vamos dizer assim, conhecia tudo. E Jesus ainda fala para ele: peraí, ô Nicodemo, você não é um mestre? E você ainda não entendeu o que eu estou dizendo para você? Deixa eu te explicar melhor. E muitas vezes é interessante, porque a palavra de Deus ela é assim. Às vezes as pessoas elas se afastam da presença de Jesus porque ou elas não entenderam o propósito da palavra de Deus para a vida delas, ou porque elas não querem mesmo Jesus para a vida delas. Nesse caso, Nicodemos procurou Jesus. Então Jesus foi lá e falou com ele. Então, o que eu quero dizer para você é que Deus me conhece e Deus te conhece. Ele sabe até mesmo se você acredita em Jesus ou não. Você que está aí nessa noite assistindo, João capítulo 2, versículo 23, dá uma olhada o que diz aí nesse mesmo trecho da Bíblia. Volta um pouquinho, que é João capítulo 2, só para dizer que Jesus conhece o nosso coração, conhece a nossa mente, conhece o que nós fazemos. Diz assim, muitos creem em Jesus. Versículo 2, João 2, 23. Estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, olha só, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Ou seja, muitos creram em Jesus, tá? Versículo 24. Mas o próprio Jesus não confiava a eles, porque os conhecia a todos. Ou seja, muitos daqueles que se diziam crer em Jesus, Jesus já sabia que era tudo conversa da boca para fora. E outra coisa que eu quero dizer para você nessa noite, no versículo 25, diz assim, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, do ser humano, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Ele mesmo aqui é Jesus. Então eu quero dizer para você que Jesus te conhece. Jesus, ele conhece o meu coração, ele conhece o seu coração. Ele sabe o que você está pensando agora. Ele sabe qual é o paradigma que você precisa quebrar agora. Ele sabe a necessidade que você tem agora, nesse momento. Pode ser uma necessidade financeira, pode ser uma necessidade de saúde, pode ser um sentimento que você tem aí escondido, guardado, uma mágoa que você tem, que vem de muito tempo. E eu quero que você entenda que Jesus ele veio para quebrar isso, para quebrar preconceitos, para quebrar talvez até a forma como você pensa a respeito do Evangelho, a respeito de Jesus, a respeito de igreja. Tem gente que você vai falar de igreja, a pessoa não admite, ela não deixa você chegar perto. Se você for falar de Jesus, a pessoa não deixa você falar, porque ela fala, não, eu não gosto disso. Eu quero que você abra o seu coração nessa noite e entenda que Jesus tem algo novo para você e Ele não quer trazer coisas ruins para a tua vida. Jesus é maravilhoso, Ele só tem coisas boas para mim e para você. E às vezes nós somos pessoas que somos dominadas, eu vou usar essa palavra, nós somos dominados por pensamentos, porque nós formamos esses pensamentos durante a nossa vida. Nós criamos traumas de infância, nós criamos traumas de opiniões que a gente tem e que a gente não muda nunca.
E ninguém consegue mudar, mas eu vou dizer para você, se você deixar o Espírito Santo agir na tua vida, você pode mudar, sim. Eu estou dizendo para você que você pode, porque a gente já viu muitos casos de mudança, em que Jesus veio e fez uma transformação na vida das pessoas. Então o que eu quero dizer é que Jesus tem algo novo para a tua vida, e eu posso garantir que é para melhor. Jesus não vai roubar nada de ninguém, Ele não vai roubar nada seu. Jesus, quando Ele estava com Nicodemos, Ele não queria as sinagogas. Jesus, Ele não queria o templo, Ele não queria a liderança, Ele não queria nada, Ele queria o coração de Nicodemos, era isso que Ele queria. Ele queria fazer uma mudança na vida de Nicodemos. Ele quer fazer uma mudança na sua vida. Ele quer fazer uma transformação. Talvez você esteja, nessa noite passando por algumas situações, tá? Deus sabe por que eu estou falando isso nessa noite, porque eu sei que tem gente aí do outro lado que está passando por problemas, por situações que às vezes são dores que estão guardadas aqui e a gente não sabe. Eu não sei, Jesus sabe, eu não sei. Temos dores, temos sentimentos ruins escondidos, temos medos, temos vícios, temos rancores, temos raivas, temos formas que nós construímos durante a nossa vida, e nós precisamos nos libertar de tudo isso. E só Jesus que vai conseguir tirar isso de você. Quando Jesus fala na palavra dele que Ele vem tirar todo o peso, Ele que vem carregar, lá no Antigo Testamento já estava previsto que Ele iria carregar as nossas dores, e nós aprendemos algo novo sempre a cada dia com a palavra de Deus. Então eu quero só dizer para você que se você deixar Jesus invadir o seu coração e deixar Ele te ajudar, Ele vai entrar e vai fazer uma transformação na sua vida. Amém? Amém. Eu quero, só para finalizar, eu estava até conversando com a Bruna, foi hoje, no carro, e dizendo o seguinte, que um dos temas principais da palavra de Deus, um dos versículos, ou se não o versículo principal da palavra de Deus, está justamente aqui no livro de João, capítulo 3, versículo 16, que todos nós conhecemos de cor, mas você que está aí que não conhece, eu vou ler para você. Qual é a missão? Por que Jesus veio a este mundo? Por que Jesus veio para mim? Por que Jesus veio para você? Ele veio para mim e para você porque diz a palavra de Deus, e Ele mesmo diz, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nicodemos teve o privilégio de ouvir isso da voz do Mestre, falando da missão dele aqui na terra. E eu nunca tinha prestado atenção nisso, viu, pastor? De que foi nessa conversa com Nicodemos que teve esse versículo, que é um versículo central, um dos versículos, porque a gente olhar a Bíblia inteira, fala da palavra de Deus, mas esse aqui é um que eu quero deixar para você nessa noite, que você possa quebrar preconceitos, paradigmas. Eu quero deixar aberto aqui também o canal da igreja. Você que tem algo que de repente vem te incomodando há algum tempo, há alguns anos, você mesmo que é cristão, você que, porque Nicodemos dava a impressão que ele era um homem de Deus. Sim, de repente nós aqui na igreja, pessoas de outra igreja, então o nosso canal está aberto, nosso pastor está aí sempre à disposição, José Aparecido. Entre em contato com ele, fala, pastor, eu quero que você ore por mim, eu estou passando por um momento, eu preciso que o Espírito Santo venha invadir o meu ser, invadir o meu coração, eu preciso dessa palavra, eu preciso de Jesus. Esse é que é o sentido pelo qual Jesus veio. Ele veio para mim e para você, Ele veio para te trazer vida eterna, Ele veio te trazer vida e vida em abundância. Amém? Amém. Você possa dormir ou passar essa semana com essa palavra. Leia João capítulo 3 até o final. Amém? Amém. Eu chamei tanto o pastor, eu quero chamar ele aqui agora para fazer a oração, e eu quero entregar essa mensagem nessa noite para que você possa ter uma semana abençoada. Amém?
Vem aqui, pastor, faça a oração. Ore por esse povo de Deus. Amém. Glória a de Deus. Que você possa realmente ter um encontro com Jesus como teve Nicodemos. Palavra maravilhosa. Que Deus possa encher o teu coração nesta noite de paz, como disse pastor Clenaldo. Vamos orar? Senhor Deus, Pai Santo e amado, em nome de Jesus, queremos nesta noite, Senhor, te render graças, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor ainda irá fazer, pois nós já recebemos do Senhor o bem, Senhor. Pai, nós já recebemos de Ti a salvação, Senhor, e os Teus cuidados, pois o Senhor disse que estaria conosco para todo sempre, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, pela palavra ministrada nesta noite, pela vida do teu servo, Senhor. Que o Senhor continue usando a vida dele para ser canal de bênçãos para nós. Que o Senhor continue usando ele para falar ao nosso coração e a esse povo lindo, Senhor, que está ouvindo a tua palavra e que porventura ainda irá ouvir, Senhor. Deus, que o Senhor nos conduza para as nossas residências em paz, que ao chegarmos em nossas casas esteja tudo em paz, que o Senhor conceda aos meus irmãos, às minhas irmãs, uma semana de vitória em o nome de Jesus, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com a igreja, e a igreja diz: Amém. Vamos em paz em o nome de Jesus.